Graça e paz, igreja, louvado seja o nome do nosso Deus, por mais uma vez estarmos reunidos nesta quarta-feira doutrinária e para continuarmos então a nossa série de estudos baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós estudaremos o texto de Atos, capítulo 4, versículo 32, até o capítulo 5 e o versículo de número 11. Ok, irmãos? Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor nessa passagem e vamos juntos, a nos alimentarmos desta porção da palavra do nosso Deus. Bem, irmãos, bem, igreja, esse é um bloco que facilita bastante a vida do pregador da palavra de Deus, pois, se proposital ou não, o texto apresenta paralelos muito interessantes. E esses paralelos nos levam a perceber uma revelação importante da caminhada cristã. Vamos então ao primeiro paralelo. Em Atos, capítulo 2, versículo 42 até o verso de número 47, nos é apresentado ali como vivia a igreja primitiva e isso bem no seu princípio. Ali nos é descrito que a igreja primitiva, os irmãos ali, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia temor em cada alma, os apóstolos faziam sinais e prodígios, todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Na prática da vida, vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. Perseveravam unânimes no templo, diariamente, ceavam juntos de casa em casa e sempre havia alegria e singeleza. Louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E Deus, ali é dito, enquanto isso, acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Paralelamente, em Atos, capítulo 4, versículo 32 até o verso de número 35, é nos apresentado como andava essa mesma comunidade cristã algum tempo depois. Aqui, irmãos, nós encontramos um paralelo similar ali com Atos 2, 42 a 47. Aqui, todos os crentes tinham um só coração e alma, versículo 32 e a parte A do versículo. Tudo que tinham era considerado ali de todos, tudo lhes era em comum, o 32, parte B. Diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, versículo 33, a parte A, e em todos havia abundante graça, versículo 33 e a parte B. Diz ainda que não havia irmãos passando necessidade, porque os que tinham recursos socorriam ali um ao outro, o versículo de número 34. Esses recursos eram sempre depositados aos pés dos apóstolos e eram distribuídos conforme alguém tinha necessidade. Podemos então perceber que nesse paralelo as semelhanças entre a igreja ali no momento de Atos capítulo 2 e aqui em Atos capítulo 4 era uma igreja, irmãos, que havia muitas similaridades e também, claro, demonstra o quanto que essa igreja ela era perfeita ou aparentava perfeição. Inclusive, essa ideia de perfeição, ela é fortalecida pelo uso de expressões como todos, tudo, unânimes, tinham e em comum. Nos leva realmente a crer, esses dois textos, paralelamente, que era, no caso a igreja primitiva, uma igreja 100% perfeita. E até diria, irmãos, aqui para nós, a igreja do século XXI, uma igreja inalcançável. A igreja primitiva apresentaria para nós, à luz dessas duas passagens, um ideal inalcançável. Mas vamos então agora ao segundo paralelo, Atos capítulo 4, versículo 36 e o verso de número 37. Quando somos então apresentados a um membro dessa igreja
chamado José, mas que era comumente conhecido pelos apóstolos como Barnabé. E ele era chamado assim, creio eu, por ser quem ele era, pois Barnabé significa filho da consolação. O texto fortalece e testifica esse apelido por duas características presentes na vida deste homem. Primeiro, diz ali que ele era um levita natural da cidade de Chipre. Sendo levita, seria então já um homem dado ao serviço na obra do Senhor. E segundo, diz o texto que ele era um homem altruísta. Atos capítulo 4, versículo 37, diz que Barnabé, ele vendeu um campo que ele possuía e ele trouxe o dinheiro. E aqui, irmãos, a ideia é que ele trouxe todo o dinheiro, né? E ele o depositou aos pés dos apóstolos. E certamente Barnabé fez isso por ter surgido, né, alguma necessidade na vida de alguém ou de alguns irmãos. E então, paralelamente, somos apresentados a mais dois membros da igreja primitiva. Um casal, né, chamados, aqui nós os conhecemos muito bem, de Ananias e Safira. Atos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 11. Né? Aqui conta a história desse casal e, de forma muito clara, traz um paralelismo com a história de Barnabé. Mas não apenas um paralelismo similar. Agora seria um paralelismo similar, porém destoante em seu cerne e principalmente no seu fim. Atos, capítulo 5, versículo 1, já começa com um entretanto, pelo menos na versão que eu estou utilizando, né? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, exatamente como fizera Barnabé, e certamente também diante de alguma necessidade apresentada ali novamente naquele contexto. Mas se em Barnabé fica claro que ele deu toda a quantia da venda da propriedade, aqui com Ananias e Safira fica declarado que eles não fizeram assim. Atos 5, 2a diz que, mas reteve uma parte do dinheiro. E aqui, irmãos, vale a pena uma observação. É que o erro não está em não ter dado todo o valor, mas parece-nos que eles, né, esse casal, eles pretendiam levar a igreja a acreditar que eles estavam doando tudo, assim como Barnabé, né, com sinceridade o fizera. O erro residia na intenção implícita de parecer que estavam dando uma quantia como fruto de um sacrifício maior, né, de um grande sacrifício. Isso leva a concebermos a ideia de que o casal, vendo ali a celebração diante do ato sincero de Barnabé, desejaram no próprio íntimo o buscar algum reconhecimento também. E este era um plano que era compartilhado pelo casal. Atos capítulo 5, 2b, afirma que Safira, né, a esposa, estava ciente disso. Bem, e o fim nós o sabemos. Perceba, igreja, que com Barnabé a história ela finaliza no ato da entrega da oferta. Quando a oferta ela é entregue com sinceridade de coração, a sua história, irmãos, finaliza ali no ofertório. Mas quando a oferta é entregue com desejos impuros no coração, a história, ela prossegue, ela segue, ela tem um andamento. Atos 2, o versículo 2, a parte C, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E então, irmãos, nessa sequência que veremos agora, nessa sequência apresentada pelo texto, podemos então aprender algumas lições, coisas
que são reveladas a nós à luz do texto que nos é apresentado. Primeiro, irmãos, primeira coisa que nos é revelada: a igreja primitiva não era perfeita. E glórias a Deus por isso, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Se na igreja, irmãos, que tinha Pedro, que tinha João, que tinha Tiago, que tinha André e todos os demais apóstolos, né, etc. e etc. Se na igreja que tinha esses homens, como pastores, como líderes, havia crentes como Ananias e Safira, irmãos, imagine então na igreja de Joãozinho. Imagine, irmãos. Então, graças a Deus por isto. A igreja primitiva não era uma igreja perfeita. E isso não me traz uma sensação de aceitação, uma sensação de satisfação. Não, irmãos, longe disso. Mas me traz, sim, uma sensação de alívio, me traz um grande consolo. Afinal de contas, esses apóstolos são exemplos para mim de pastoreio, de oração, de pregação da palavra, de fé. Já vimos, irmãos, o que o Espírito Santo estava fazendo por meio desses homens. Mas, mesmo assim, na igreja que pastoreavam, tinha também esse tipo de membro. E atentando para o primeiro paralelismo apresentado entre Atos 2, 42 a 47 e Atos 4, 32 a 35, seria muito natural afirmar que a igreja primitiva era uma igreja perfeita, mas negativo. Ainda era uma igreja composta por homens falhos e cheios de erros, portanto, cabível a toda manifestação da carne também. Era a igreja do Cristo ressurreto, mas também era um lugar onde, se dando espaço, ali o espírito do maligno atacava e influenciava também. Versículo 3 diz que então Pedro, ele disse ali para Ananias, né? Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. A segunda revelação do texto, irmãos, e também uma grande lição para nós, é que os problemas muitas vezes surgiam dentro dela mesma. Eu digo, os problemas surgiam dentro da própria igreja primitiva. Os problemas que a igreja primitiva enfrentavam não era apenas a perseguição que vinha de fora para dentro, mas havia também problemas ali no seu centro, no seu corpo. Olha só o que Pedro diz a Ananias no versículo de número 4. Ele disse: não é verdade que conservando a propriedade ela seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Pedro, irmãos, o apóstolo, o pastor Pedro, estava afirmando que não havia nenhuma obrigatoriedade de Ananias se desfazer de propriedade alguma. Era dele, a propriedade era dele, e se ele vendesse, o dinheiro da venda, todo o dinheiro ainda era dele. Pedro literalmente estava dizendo que Ananias criou um problema para ele mesmo e para a comunidade. E quem era Ananias, irmãos? Um membro da igreja primitiva. Se ele tivesse doado 10% ou 20% do valor, não teria problema algum, irmãos. A questão é que ele doa uma parte e faz parecer que estava doando tudo. E isso, segundo Pedro, é mentir para Deus. Às vezes, irmãos, se faz algo na obra do Senhor tentando enganar os olhos humanos. E bem, essa deveria ser a nossa última preocupação. Afinal, a Deus ninguém engana. E há muitos que ainda ousam lançar fogo estranho no altar do Senhor.
A Bíblia declara, irmãos, que houve ali um preço alto para Ananias. A partir do versículo 5 até o verso 6, está escrito que, ouvindo estas palavras, Ananias, ele caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Vale aqui, irmãos, mais uma observação. Você lembra que um judeu, para o povo judeu, no caso um judeu, quando morto, o corpo dele passava por um processo de 3 dias ali de velório. Isso porque o judeu, ele acreditava que, havendo alguma possibilidade de ressurreição, 3 dias seria o limite máximo. Coisas do judaísmo, irmãos, assim, coisas que não dá muito bem para explicar. Bem, havia tanta convicção, irmãos, de que a Ananias não seria dada a mínima chance diante do que ele cometera contra Deus, que já o sepultaram no mesmo instante, irmãos. Nem o direito a velório Ananias o teve. E em terceiro lugar, irmãos, a terceira revelação que o texto nos apresenta e que é uma lição para nós é que nem toda unidade é benéfica. Sim, irmãos, que frase estranha, parece uma frase surreal, mas é verdade. Nem toda unidade ela é salutar. Basta vermos uma das primeiras vezes que a unidade ela é citada na Bíblia. Ali, irmãos, nessa primeira vez, ela é apresentada de forma negativa. Me refiro a Gênesis capítulo 11, versículo 1 até o verso 9, que é a história da Torre de Babel, quando o homem decidiu criar uma torre bem alta com o intuito maligno de chegarem aos céus e torná-los célebres. E a Bíblia diz que quando Deus viu aquela obra, ele concluiu em Gênesis 11, 6, eis que o povo é um. Olha aí a unidade. E todos têm a mesma linguagem. Aí Deus, ele revelou, esta unidade é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Ou seja, irmãos, nem toda unidade ela é benéfica. Vejamos o casal, Ananias e Safira. Irmãos, analisando de forma muito lógica e bem friamente, irmãos, poderíamos apontar aqui qualidades na vida desse casal? A resposta é sim, irmãos, poderíamos sim apontar várias qualidades neste casal. Havia companheirismo nesse casal, havia comunhão de pensamentos, havia comunicação. Eles andavam juntos, compartilhavam das mesmas ideias, eles acordaram, eles entraram numa concordância. Sinceramente, irmãos, era um sonho de casal, irmãos, um sonho. Mas, infelizmente, foram unidos na mentira também. Mentiram unidos, unânimes e juntos. Para Deus, para os homens e para si mesmos. E juntos, unânimes e unidos, também sofreram as consequências. Versículo 7 em diante. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, diz a palavra do Senhor, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. Sim, amada igreja,
que muitas vezes se pergunta, né? Por que essas coisas sobrevêm sobre a gente? Será que nós somos a pior igreja? Será que somos uma desgraça espiritual? Se o Espírito Santo move essa igreja, por que essas coisas acontecem? Por que tanta carnalidade? Por que tanta mazela? Por que mais saem pessoas da igreja do que entram pessoas nela? Sim, amada igreja. A igreja primitiva, que muitas vezes é apresentada como uma igreja perfeita, tinha suas imperfeições também. Ainda era uma igreja de Deus, ainda era uma igreja com o mover do Espírito Santo, ainda tinham pastores crentes de verdade, mas era uma igreja falha também, com membros que sofriam ainda que tivessem deixado a vida ímpia, com ímpios que se passavam por membros dentro dela. Em tempos difíceis, como esse que nós vivemos, e por piores tempos que virão ainda, igreja, eu louvo a palavra de Deus por essa revelação. A igreja primitiva não era uma igreja perfeita. Os problemas muitas vezes surgiam dentro da própria igreja primitiva. E nem toda unidade ela é benéfica. Eu vou ser bem sincero com você, igreja, irmão, irmã, ovelha. Eu vou abrir aqui um pouco mais o meu coração. Essa revelação, ela me faz tirar um pouco o pé, sabe, do meu pescoço, irmãos. Me faz romper com alguns altos questionamentos e me faz pensar em ir adiante. É como se fosse uma força motriz tentando me impulsionar. Deus, ele sabe de tudo, igreja. Atos dos Apóstolos, eu poderia dizer, está salvando a minha vida espiritual. Eu me sinto como numa UTI. E é como se este livro, né, e cada exposição que eu venho fazendo, que eu venho estudando, funcionasse como uma bolsa de soro. E naquele conta-gotas do soro, caindo ali e correndo pelas minhas veias, Atos tem me salvado. E igreja, pelo Cristo, por Cristo, olhemos para adiante, prossigamos para o alvo, sabendo sim que Ele é perfeito e nele, só nele, não há imperfeição alguma. Filipenses capítulo 3, 10 a 14. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha ali obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, igreja, que diante dessa ministração, ao invés de nos mantermos estáticos, incólumes, anestesiados, possamos ter a mesma reação que a história trouxe naqueles dias. Versículo 11, está escrito: e sobreveio grande temor a toda a igreja, irmãos, e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Sim, irmãos, eu desejo que os ímpios fiquem boquiabertos e tenham temor. Eu desejo isso. Mas hoje eu desejo muito mais.
que uma palavra como essa possa trazer temor, como foi a igreja primitiva, em primeira instância, ao coração da igreja. E a isto eu digo amém e amém. Eu creio que os que forem de Cristo, que têm ouvidos, ouvirão o que o Espírito diz à igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta porção da Tua palavra. E eu clamo que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, esta palavra nos transforme, gere temor e tremor no nosso espírito, na nossa alma, para que, mesmo não alcançando a perfeição nesta terra, possamos sempre prosseguir, olhando para o alvo que é perfeito, o Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Espírito Santo, faz-nos diferentes ser, para a glória do Teu nome, e em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.